Já parou para pensar que existe um conjunto de regras que acompanha a vida de uma pessoa do começo ao fim, definindo direitos, deveres, a essência das nossas relações? Parece algo gigantesco, né? Mas é exatamente esse o papel do direito civil. Para a gente entender melhor, a própria palavra ajuda. Civil vem lá do latim, de civis, que significa cidadão. E é exatamente isso que esse ramo do direito faz. Ele organiza as relações entre os cidadãos. E isso vale desde antes do nascimento até mesmo depois da morte. É literalmente o sistema que rege a nossa jornada pela vida em sociedade. E nesta nossa análise, a gente vai desvendar como o coração do direito civil brasileiro passou por uma transformação radical. Uma mudança de foco, saindo dos bens, do património, para se centrar na pessoa humana. Olha, para simplificar, dá para pensar no direito civil como o sistema operacional das relações privadas de uma sociedade. E ele que dita as regras do jogo para casamentos, contratos, compra de imóveis, heranças, enfim, a maior parte das interações legais que a gente tem no dia a dia. Mas para entender a revolução, primeiro a gente precisa conhecer como era antes. Então vamos voltar um pouco no tempo, lá para o Código Civil de 1916. Esse código, sabe, ele foi criado para uma realidade muito, mas muito diferente da nossa. O Brasil era outro, majoritariamente rural, e os valores da época se refletiam na lei, que tinha uma inspiração forte no direito europeu do século XIX, como o Código de Napoleão. Agora, o ponto-chave para entender o Código Antigo é a filosofia por trás dele. Ele era o que chamamos de patrimonialista. O que isso quer dizer na prática? Bom, significava que a lei estava muito mais preocupada em proteger a propriedade, os contratos, os bens, do que em valorizar a pessoa e as suas necessidades. O ter era sem dúvida mais importante que o ser. Mas aí, um evento mudou tudo. E não foi uma simples atualização de lei, não. Foi a criação de uma nova lei fundamental que forçou todo o sistema a se repensar. A gente está falando, claro, da Constituição Federal de 1988. Ela foi um verdadeiro divisor de águas. Foi a partir dela que se consolidou a ideia de que os princípios constitucionais não valiam só na relação entre o Estado e o cidadão, mas também, e isso é crucial, nas relações entre os próprios cidadãos. E essa mudança toda foi sustentada por três pilares, três ideias essenciais. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, que é tipo um super-princípio, colocando o ser humano acima de qualquer património. Segundo, a solidariedade social, que nos tira do individualismo puro. E terceiro, a isonomia, ou seja, a igualdade, para garantir um tratamento justo para todo mundo, nas relações civis. Esse processo todo tem até um nome: constitucionalização do direito civil. A ideia é que os juristas passaram a reler o Código Antigo, só que agora usando os óculos da Constituição. A pergunta deixou de ser apenas o que o contrato diz e passou a ser: espera aí, este contrato respeita a dignidade humana? Foi uma mudança de mentalidade gigantesca. Bom, o resultado inevitável dessa revolução foi a criação de um novo Código Civil que entrou em vigor em 2003. E ele não foi só uma atualização, foi a materialização dessa nova forma de pensar o direito. Então, vamos avançar e ver como isso funciona na prática. Com um código novo em mãos, a teoria precisava se transformar em realidade. A pessoa agora era o centro do sistema. A grande questão é: como essa mudança de foco do património para a pessoa aparece no dia a dia, nas decisões dos juízes, nos contratos, na vida real? Uma das respostas mais diretas para essa pergunta é a teoria do patrimônio mínimo. A ideia aqui é que, para proteger a dignidade humana, a lei precisa garantir que cada indivíduo tenha um conjunto mínimo de bens para uma sobrevivência digna, um patrimônio que não pode ser tocado para pagar dívidas comuns. Isso se traduz em lei, não é só teoria. A gente vê essa proteção na Casa da Família, que, como regra, não pode ser penhorada. Vê também na lei que anula a doação de todos os bens se a pessoa não reservar o suficiente para se sustentar. E até na indenização por danos, que precisa ser justa e não pode privar a pessoa do necessário para viver. Mas a revolução não parou por aí, na questão da propriedade. Ela foi além e se espalhou para outras áreas super importantes do direito civil, como a forma que a gente entende a responsabilidade por danos e a própria estrutura da família. Dá uma olhada nessa comparação na responsabilidade civil. No Código Antigo, a vítima precisava provar a culpa de quem causou o dano. Era uma tarefa tão difícil que ficou conhecida como prova diabólica. Imagina ter que provar o que se passava na cabeça de alguém. O novo Código inverte essa lógica. O foco agora é em reparar o dano que a pessoa sofreu. Ele reconhece que danos morais, danos estéticos, são tão reais quanto um carro batido.
porque o centro da proteção é a dignidade da pessoa, não só o seu património. E na família, a mudança foi igualmente profunda. O novo direito de família, já guiado pela Constituição, reforça a igualdade total entre os cônjuges e companheiros, reconhece e protege as diversas formas de família que existem e coloca o melhor interesse da criança e do adolescente como o princípio mais importante de todos. Mas essa história não termina em 2002. O direito, assim como a sociedade, não é estático. Ele está vivo, sempre se transformando. É isso. Mesmo com todas essas mudanças, a sociedade continua a evoluir. E com isso, vêm novos desafios, novas questões que a lei precisa, de alguma forma, responder. E o sistema jurídico está ligado nisso, tanto que, hoje, uma comissão de juristas está trabalhando em propostas para uma nova atualização do Código Civil, buscando deixar ele ainda mais alinhado com a nossa realidade. E o que está em discussão? Temas que refletem as conversas da nossa sociedade. Coisas como, por exemplo, incluir de forma explícita na lei o casamento entre pessoas do mesmo sexo, criar um divórcio unilateral mais rápido feito em cartório e estabelecer regras mais claras para as novas tecnologias de reprodução assistida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A jornada do direito civil brasileiro, de um código focado em propriedade para um centrado na pessoa, mostra que a lei é, no fundo, um espelho dos valores de uma sociedade. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande passo? O que a evolução dos nossos valores vai exigir da lei amanhã?